Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 15. O texto já foi lido e não vou lê-lo novamente agora. Peço só você que deixe a sua Bíblia aberta para que a gente possa voltar ao texto. E, na medida em que ele for sendo exposto, você acompanha comigo, por favor, a palavra do Senhor. Nós estamos agora no capítulo 15 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E muita coisa já aconteceu, desde a criação do mundo até este momento em que Deus celebra uma aliança com o patriarca Abraão. E cada um dos atos de Deus no livro de Gênesis é revelador. Vai nos ensinar muita coisa a respeito do Senhor e da maneira como Deus se relaciona com os seres humanos. E o que nós já vimos até aqui é que Deus criou todas as coisas com bondade, com sabedoria, com perfeição, para a manifestação da sua glória. E que em toda a sua obra de criação, o nosso Senhor agiu de maneira soberana e misericordiosa, bondosamente dando-se a conhecer ao homem, revelando ao homem as suas maravilhas e se relacionando com os seres humanos, mesmo após a queda. Nós vimos que após a queda, após a desobediência de nossos primeiros pais, Deus estabelece uma aliança com Adão, dizendo que não vai permitir que a serpente mantenha prisioneira a humanidade sob suas garras, mas que Deus vai plantar inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Sim, haverá aqueles que, como Caim, que como Lameque, que como os homens maus nos dias de Noé, que como Nimrod e os construtores da Torre de Babel, como os habitantes de Sodoma e Gomorra, sim, haverá aqueles que seguirão a influência da serpente. Porém, em sua misericórdia, Deus está fazendo que Sete, que Enoque, que Noé, que Sem, que tantos outros andem com ele e confiem nele e sejam a semente da mulher, sejam o povo de Deus no mundo, sejam aqueles que vão experimentar as promessas e a vitória do Senhor. Já vimos que depois que Deus confundiu as línguas da humanidade, os idiomas, o povo então se espalha e lá em Ur dos Caldeus, lá onde hoje fica o Iraque, o Kuwait, lá Deus manda chamar um homem, Abraão, ou ainda no começo de sua jornada, e aqui ainda estamos vendo que este é o seu nome, Abrão, com um A apenas, pai exaltado. Um homem já idoso, casado com uma mulher estéril, que recebe uma promessa. Ele será o pai de uma grande nação. E ele será herdeiro de toda a terra de Canaã, o que nos parece bastante improvável, pelo fato de que a terra de Canaã está possuída pela descendência de Cã, a descendência amaldiçoada após o dilúvio, os descendentes amaldiçoados no Abraão é a linhagem abençoada, e Deus está chamando o patriarca Abrão de uma linhagem abençoada para dar-lhe a posse da terra e para dar-lhe também a descendência. Nós vemos, através da leitura do capítulo 12 e do capítulo 13, que Abrão sai da sua terra de Ur dos Caldeus e que ele percorre toda a região de Canaã, sempre adorando a Deus debaixo de árvores frondosas, os carvalhos. E isso é simbólico, é como se Abrão estivesse tomando posse espiritual daquela terra, dizendo: eu creio que Deus me dará esta terra, e eu creio que haverei de adorar ao Senhor aqui. E nós vemos que Abrão precisou se retirar para o Egito em busca de comida, que Faraó tomou Sarai a essas alturas para o seu harém, mas que Deus protegeu a família da aliança, puniu o Faraó por tentar atrapalhar a família da aliança, e que Abrão saiu de lá com grandes riquezas. Vimos que Ló também estava muito rico,
e que ele se aparta de seu tio e se aproxima de Sodoma, e ali então acaba fazendo uma amizade com os sodomitas, que acaba lhe custando muito caro, porque ele vai ser preso, vai ser levado cativo, e nós estudamos a história de Ló até o final, e ela se estende até o capítulo 19, e nós vimos como em suas escolhas, cada uma delas levando-o para mais longe de Deus, Ló acabou seguindo uma história muito trágica e a sua narrativa termina de maneira muito triste, quando ele se torna, inclusive, o avô de seus próprios filhos. Bom, nós vimos que há uma guerra entre os reis na região e que Ló foi levado cativo, que Abrão conseguiu resgatar o seu sobrinho, que ele recebe a visita de Melquisedeque, um rei de justiça, que ele celebra aquela vitória consagrando os dízimos dos despojos da guerra ao Senhor, entregando-os a Melquisedeque, e que agora então, qual é o cenário? Nós temos, quando chegamos no começo do capítulo 15, estamos no meio da história de Ló. Ló acabou de ser levado cativo e acabou de ser resgatado pelo seu tio. Estamos no meio da história de Abrão. Abraão tinha ido até o Egito para buscar comida, havia uma ameaça sobre a sua família, Deus o livrou e ele voltou de lá cheio de riquezas. Ele se separou de Ló, seu sobrinho, e então ficou adorando aos pés dos carvalhais de Manre, lá na região de Canaã, e depois de toda aquela vitória, Abrão recusou fazer aliança com o rei de Sodoma. Ele se manteve fiel ao Senhor, e agora o resultado é que o seu sobrinho volta para Sodoma, é que ele continua nos carvalhais de Manre, é que ele agora acabou de vencer uma guerra, mas e as promessas de Deus? Mas e a situação por vir? E como estaria Abrão naquela terra, depois de ter obtido vitória, mas sem morar numa cidade protegida por muros, como era o caso de Ló, e Ló se sentia confortável nos muros de Sodoma, como nós vimos no domingo passado. Bom, era possível que Abrão tivesse receio. E qual seria o receio? Ele acabou de derrotar uma coligação de reis poderosos em Canaã para resgatar o seu sobrinho. Ele acabou de recusar fazer aliança com o rei de Sodoma. E aí então você percebe que, embora ele tenha aliados que lhe permitiram formar um exército de 318 homens, e esse era um contingente expressivo para aquela situação, e ele tendo libertado o seu sobrinho, fica-lhe uma preocupação. Estarei eu seguro nesta terra? E então é que o Senhor vai lhe aparecer no capítulo 15. E você lê no início do capítulo 15 comigo novamente, porque esse texto já foi lido, o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Você percebe como a palavra de Deus a Abrão foi sempre contextualizada? Vamos lembrar um pouquinho aqui, quando os dois, Abrão e Ló, voltaram do Egito, cheios de riquezas, e Ló recebeu a oferta de seu tio, muito generosa: meu sobrinho, escolhe um lado para onde você vai e eu vou para o outro lado. E Ló escolheu as campinas de Sodoma, muito férteis, muito prósperas, e parecia que Abrão estaria saindo em desvantagem. Embora o comentarista bíblico aqui, Moisés, vai dizer: os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor, enquanto Abrão permaneceu nos carvalhais de Manre ou de Moré adorando a Deus. Mas você vê que logo em seguida, Deus aparece a Abrão e diz assim: Abrão, levanta os olhos, olha para frente, para trás e para os dois lados, eu vou dar tudo para você. Ou seja, naquela divisão onde você e eu poderíamos pensar que Abrão levou a pior, porque o sobrinho escolheu a terra mais fértil, mais oportuna, logo em seguida, Deus aparece a Abrão para dizer: fique tranquilo, você vai ganhar tudo, a terra é toda para você. Isso foi o que nós vimos ao estudar a história de Ló. Porém, agora, o que acontece? O tio reuniu o exército e foi buscar o sobrinho que tinha sido levado cativo. Fez vários inimigos, conquistou a vitória, aliou-se a Melquisedeque, rei de Salém. Mas como ficará a segurança de Abrão daqui para frente? Bom, um dos jeitos de você se sentir seguro naquela cultura e naquela época é ter muitos filhos que vão lutar por você. Você se lembra que nós falamos na semana passada que Ló era um juiz na cidade de Sodoma, porque ele estava sentado na porta da cidade
E um dos textos que nos prova isso na Bíblia é o Salmo 128, porque diz que o homem que teme ao Senhor não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, dando a ideia de que ele estaria na porta da cidade pleiteando, mas o Salmo 128 também fala que o homem bem-aventurado é aquele que tem muitos filhos, porque os filhos são como flechas na mão do guerreiro, e que o homem que enche a sua aljava de flechas, ou seja, enche a casa de filhos, terá quem o defenda. Você consegue imaginar por que Deus vai falar com Abrão sobre filhos logo depois da guerra em que ele arrumou toda essa encrenca por causa do sobrinho? Então Deus aparece e diz assim: não temas, Abrão, capítulo 15, versículo 1, eu sou o teu escudo. Por que Deus está falando que é o escudo de Abrão? Porque ele estaria tentado a ficar amedrontado. Mas Abrão responde. Deus falou: eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. E Abrão responde: mas o que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filhos? Percebe que Abrão não puxa o assunto dos filhos do nada. Ele está preocupado com a sua segurança naquela terra, e Deus diz: eu vou te proteger e eu vou te dar muitas recompensas. O que faz todo sentido se você se lembra que ele havia acabado de se recusar a receber os despojos da guerra de Sodoma. Veja, Abrão não ficou com os despojos de guerra, Abrão não ficou com as campinas de Sodoma, e Deus aparece a ele e diz: eu vou te dar a terra toda. Olha, tudo isso que você está vendo é para você. E depois que ele volta da guerra e não faz aliança com o rei de Sodoma e fica preocupado com a sua segurança, Deus lhe diz: eu vou dar tudo para você e eu vou te proteger. Bom, quanto à proteção, Abrão entende, quanto ao galardão, Abrão entende, mas a maneira mais natural de receber esta recompensa seria através de filhos. Os filhos seriam o maior tesouro, a maior riqueza, a maior proteção à luz de todos os parâmetros culturais daquela época. E Abrão então responde: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno significa alguém que nasceu em Damasco. E Eliezer é o mordomo, é o cuidador de todas as coisas de Abrão. Ele vai ficar muito mais em evidência mais tarde, quando ele vai até Harã para buscar uma noiva para Isaac. E você vai conhecer bem essa história conosco quando chegarmos àquele capítulo. Mas as normas daquela cultura diziam que se um homem tivesse muitas propriedades e não houvesse um filho seu para herdar as propriedades, que o seu mordomo seria o seu herdeiro. Deus está dizendo: Abrão, eu vou proteger você. E Abrão está dizendo: Deus, por enquanto, eu só estou contando com o meu mordomo. Como é que vai ficar isso? E aí, então, Deus diz mais, Abrão diz mais: a mim não me concedeste descendência, e um servo na minha casa é que será o meu herdeiro. Então Deus vai responder a Abrão dizendo, rapidamente Deus responde, logo responde o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí, então Deus conduz Abrão para fora da sua tenda e diz a ele: olha para os céus. E nós temos evidências, de que já era então o período da noite quando Deus fala com Abrão. E então Deus lhe diz: olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode fazer isso. É assim que será a tua descendência. É maravilhoso ver que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Este versículo será extremamente útil para o apóstolo Paulo em tempos em que ele vai discutir o modo como as pessoas são salvas. Lá mais tarde, quando o apóstolo Paulo está pregando o evangelho e os judeus estão insistindo na necessidade de que os gentios fossem circuncidados, o apóstolo Paulo quer defender que a salvação é somente pela fé. E aqui o apóstolo Paulo resgata, então, lá em Romanos capítulo 4, exatamente este texto, dizendo: como foi que Deus veio a considerar Abrão como alguém justo? Nós estamos estudando a doutrina da justificação na escola bíblica dominical, e temos visto que nós não somos transformados em pessoas justas automaticamente, mas nós somos tratados como pessoas justas.
A justiça, portanto, não nos é infundida, ela não é comunicada a nós e passa a ser nossa, mas ela nos é imputada, ela nos é emprestada. E então nós recebemos a justiça de Cristo sobre nós. Bom, o texto está dizendo que isso se deu pela fé, no caso de Abrão. E isso aqui deve servir para você responder uma pergunta muito importante, que talvez você faça. Como é que as pessoas antes de Jesus Cristo eram salvas? Como elas eram justificadas? Bom, o apóstolo Paulo buscou aqui, já em Gênesis capítulo 15, a ideia muito clara. Sempre foi pela fé. Pelo fato de crer no Senhor, de crer nas suas promessas, promessas que já estavam desenhadas desde Gênesis capítulo 3, de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, de que ele reverteria a situação da queda, de que os escravizados por Satanás após a queda seriam libertos por alguém que o próprio Deus faria nascer de uma mulher. E quando você crê nisso, então, já estamos vendo aqui em Gênesis 15, Deus lhe imputa justiça. Deus lhe justifica. E aqui então nós vamos seguindo com a narrativa, e Deus vai falando com Abrão. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Veja, nós não estamos tratando aqui de dúvidas mais, porque é dito que Abrão creu. Então, nós não temos autorização de falar: Abrão, você ainda está duvidando? Não, Abrão já havia acreditado. Mas Deus está falando com Abrão sobre promessas muito grandes e Abrão pede por uma espécie de formalização. Senhor, como saberei onde está escrito, que garantias ou que maneiras o Senhor me dá de ter isto confirmado? Eu acredito. Mas como nós confirmamos isso? E aí então Deus lhe dá uma resposta muito estranha. Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho, pronto. E aí a gente diz assim, mas de que maneira esses bichos todos vão ajudar Abrão a ter mais certeza? Bom, se eu estivesse conversando com você e dissesse assim: eu vou passar uma casa no seu nome. Eu não tenho casa, então por favor não se anime. Mas imagina que eu tivesse, e eu dissesse assim: eu vou passar a minha casa no seu nome. E aí você dissesse: tá bom, eu acredito em você. Eu sei que você está falando a verdade, mas como é que eu vou saber? Então eu falo para você, à luz dos costumes do século 21, vamos no cartório amanhã cedo. Traga o seu RG, CPF, um documento com foto, traga o seu comprovante de endereço, a sua declaração de imposto de renda, sei lá eu como é que faz para passar a casa para o nome de alguém, porque eu nunca passei uma para o meu nome. Mas você entende a ideia, você vai ao cartório fazer isso e registrar isso e oficializar isso. E para nós, essa parece uma explicação completamente plausível. Como é que eu vou saber que você vai mesmo passar a casa no meu nome? Amanhã, 8 horas da manhã, no cartório do centro. Pronto, parece uma resposta plausível. Essa resposta não faria sentido para Abrão. Da mesma forma que a resposta de Deus para ele pode não fazer sentido para nós. Por quê? Por quê? Senhor, como é que eu vou saber que o Senhor vai mesmo me dar essa descendência? Pega esses animais todos e eu quero uma novilha, uma cabra, um cordeiro, de cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão sabia bem o que tudo aquilo significava. Beleza, pode deixar. Estou providenciando. E ele vai então, sem que Deus lhe tenha dado outras ordens. O texto diz que ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio. Note que Deus não tinha mandado partir nada no meio, mas ele sabia que era para partir no meio. E colocou em ordem as metades umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Por que Abrão fez isso? É porque era assim que se faziam contratos naquela época. Talvez você que já viveu aí na década de 80 para trás na escola, quando o atual ensino médio chamava colegial, quando o atual ensino fundamental anos iniciais chamava primário, quem sabe você aí que fez o exame de admissão para passar da 4ª para a 5ª série ou do primário para o ginásio, e agora então você está começando a ter todas aquelas lembranças. Quem sabe no intervalo da escola, quando você jogava biroca com bolinha de gude, e alguém falava: promete, prometo, e para combinar com o seu colega tinha que cuspir na mão
e apertar a mão do outro, e ainda chamava um terceiro que vinha e falava, agora corta. Alguém já viu isso? Era assim que fazia lá em São José dos Campos. Tinha que cuspir na mão e apertar, e aí tinha que vir um outro enquanto você estava segurando a mão do seu amigo, e ele vinha e cortava. Da onde vem essa ideia de cortar? Bom, deixe-me falar a você. Em inglês, quando você fala fechar um acordo, sabe como é que se diz isso em inglês? To cut a deal. Literalmente, cortar um pacto. A ideia de cortar é muito clara em alguns idiomas, como é o caso do inglês, como é o caso do hebraico bíblico, quando se diz aqui que naquele dia Deus firmou aliança com Abrão, a palavra certa é cortou aliança com Abrão. E por que cortou? Porque tinha que cortar o animal no meio e colocar uma metade na frente da outra. Mas por que você precisava colocar uma metade na frente da outra? É porque aquilo funcionava como um juramento solene com invocações de auto-maldição. É quando você fazia algo que também lá em São José dos Campos, nos anos 80, no ensino primário, a gente quando prometia e dizia que estava falando sério, a gente fazia assim, juro pela minha mãe morta atrás da porta. Alguém já pegou isso também? Alguns de vocês viram tanto o cortar quanto a mãe morta atrás da porta. E o que era aquilo? Era você dizendo, eu garanto para você que eu vou cumprir o que eu estou prometendo, senão eu invoco sobre mim mesmo a maldição. Como funcionava aquilo? Você cortava os animais, e então havia uma testemunha, na verdade o animal funcionava muito mais como o próprio contrato em si. O animal partido significava, estamos derramando sangue para fechar um acordo, para cortar uma aliança. E agora nós vamos passar no meio das metades, como que dizendo, se nós não cumprirmos o que prometemos um ao outro, nós esperamos que aconteça conosco o que aconteceu com esses bichos. Mas será que é isso mesmo, pastor? Será que nós não estaríamos interpretando a Bíblia com base em opiniões de arqueólogos e não em opiniões da própria Bíblia? E foi exatamente por isso que nós lemos na liturgia o texto de Jeremias, capítulo 34, que eu gostaria de ler com você agora também. Livro do profeta Jeremias, capítulo 34, onde Deus está falando com o seu povo. E o contexto lá é bastante interessante. O que acontecia naquele momento da história? O rei Zedequias, o último dos reis em Jerusalém, antes que Nabucodonosor destruísse a cidade, ele já não era um rei da linhagem davídica. Quando falamos sobre Ezequiel, nós inclusive comentamos isso. O último rei da linhagem davídica era Joaquim, que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. E ao invés de colocar o filho de Joaquim no trono, Nabucodonosor colocou o tio de Joaquim, Zedequias, no trono. E Zedequias, além de não ser o herdeiro legítimo do trono, também não era um homem crente, era um homem de conveniências. E em determinado momento, todo o exército da Babilônia cercou a cidade de Jerusalém. E quando se viu em aperto, Zedequias resolveu voltar-se para Deus. Não tinha alternativa mais. Então, o que Zedequias resolve fazer? Ele faz uma cerimônia. E você vai ver ali nos versículos seguintes, pode passar por favor, Evelyn, nós estamos em Jeremias 34 aqui, vamos pegar aqui a partir do verso, por que eu fui esquecer meus óculos agora? Jeremias capítulo 34, eu vou abrir aqui no celular, que daí a fonte é grande, e aí eu consigo localizar. Mas nós lemos no texto, creio que a partir do verso de número 12, exato. No verso 13 nós lemos, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais. E como é a palavra, você já está sabendo, quando Deus está dizendo, eu fiz aliança com vossos pais, o verbo fazer ali, qual é o verbo no hebraico? Cortar. Eu cortei aliança com os pais de vocês no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Foi? Foi. Como é que foi isso? Bom, Deus não pediu naquele momento que 2 milhões de judeus passassem pelo meio de um animal. Mas se você for até o livro do Êxodo, você vai ver que Moisés matou um boi, que ele recolheu o sangue do boi, e que com um molho de isopo, que é uma espécie de chumaço de salsinha,
Sabe o churrasqueiro que passa o tempero na carne assim, com o chumaço de salsinha? Ele pega um molho de isopo e asperge o sangue sobre o povo de Israel, para dar a ideia de que aquele é um pacto de sangue, é um pacto que envolve maldição. E Moisés então fala com o povo de Israel no pé do Monte Sinai: este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco. Dando a ideia, portanto, de que Deus está estabelecendo com o povo de Israel um pacto de vida e morte. Não foi assim que Deus estabeleceu um pacto com Adão? Era um pacto que propunha vida através da obediência, mas que, em caso de desobediência, resultaria em morte. E agora a mesma coisa estava acontecendo com Abrão, que estava celebrando uma aliança, cortando uma aliança com Deus com esses animais. A mesma coisa aconteceu com Moisés, que salpicou o sangue de aliança sobre o povo, e mais tarde, muitos anos mais tarde, Zedequias está sendo advertido por Deus: eu celebrei aliança com os pais de vocês lá no Egito. E como foi? Logo depois que Moisés salpica o sangue da aliança, Deus começa a dar os mandamentos ao povo de Israel. E o primeiro mandamento que Deus dá ao povo de Israel era o seguinte: a cada 7 anos, se alguém ficar endividado e não puder pagar as suas contas, tem que trabalhar como servo daquela pessoa para quem deve, para poder pagar. Mas o prazo máximo dessa servidão é de 7 anos, e depois tem que libertar. Só que os hebreus já não estavam fazendo isso há muito tempo. E agora, quando eles estavam cercados por Nabucodonosor, e Zedequias percebe que não tem alternativa a não ser voltar-se para Deus, ele resolve promover a obediência ao primeiro mandamento que está registrado após a aliança que Deus faz através de Moisés com o povo de Israel lá no pé do Monte Sinai. E qual era o primeiro mandamento? Era libertar o seu irmão que era escravo. Mas vamos pensar aqui, gente. Zedequias não estava sendo tão crente assim, não. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor tinha cercado a cidade inteirinha. Ninguém entrava, ninguém saía, não dava para fazer compra no mercado, não. E na primeira semana dá para aguentar, mas quando o cerco dura meses, como foi o caso do cerco de Jerusalém, chega um momento em que você começa a comer carcaça de animais mortos. Chega um tempo em que você começa a beber a própria urina. Há casos narrados no livro das Lamentações em que mulheres disputavam a carne dos seus filhos mortos. É o nível da tragédia. Bom, nesse contexto, se você tem um servo na sua casa, é mais alguém para comer da sua mesa, não é? Pois é, quando Zedequias está se vendo em aperto, ele finge que é crente, fazendo aquela cerimônia para ver se Deus presta atenção nele, lembrando o que aconteceu na época de Moisés e cumprindo a primeira ordem de Deus, que é libertar os escravos. Mas a libertação dos escravos não era um desejo de obediência, e sim um ato de esperteza. Agora eu não tenho mais que me preocupar em sustentar mais alguém além dos meus filhos. Agora o pouco de comida que me resta vai ficar só para mim e para minha família. Mas sabe o que é interessante? Deus mandou socorro, e houve ainda um pouquinho mais de misericórdia para com a cidade de Jerusalém. Os egípcios estavam se aproximando para socorrer Zedequias. E quando o exército de Nabucodonosor soube que os egípcios estavam vindo, eles se retiraram. E quando Zedequias viu que não havia mais o cerco em torno da cidade de Jerusalém, o que é que ele fez? Mandou chamar os escravos tudo de volta e falou: não estava valendo aquela conversa não. Agora Deus chega para ele e fala assim: estava valendo sim, estava valendo tudinho. E aí, então você vai ver nos versículos seguintes, podemos passar por favor para o verso 16, mudastes porém, profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais deixados à vontade já tinhas despedido forros. Ou seja, você já tinha libertado os seus escravos, e quando você se viu aliviado, você mandou buscar. E então Deus fala nos versos seguintes: portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram para apregoar liberdade ao seu irmão, e agora eu vou apregoar liberdade para vocês. Qual vai ser a liberdade? Liberdade para a espada, para a peste e para a fome. O que é isso? O cerco. Porque quando o exército inimigo cerca você, você começa a passar fome.
E malnutrido, você começa a morrer de doença, vem a peste. E por causa das condições precárias de alimentação e higiene dentro da cidade, vem a morte. E quando você não aguenta mais, você abre os portões, vem a espada do inimigo. Então Deus diz, eu agora vou apregoar a liberdade para você, mas vai ser a liberdade para a peste, para a espada e para a fome. Vai ser um espetáculo horrendo. Mas por que Deus vai fazer isso? E o verso seguinte vai dizer, eu farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Ou seja, Jeremias 34, que está acontecendo por volta do ano 600 a.C., está nos dando um testemunho de que a cerimônia de passar pelo meio das metades dos animais, feita por Abrão por volta do ano 2200 a.C., e feita por Moisés no ano 1440 aproximadamente antes de Cristo, era ainda claramente compreendida por aquelas pessoas como uma cerimônia de invocação de automaldição para o caso de não cumprimento de um pacto solene estabelecido com Deus. E aqui então você tem a evidência bíblica disso. O próximo versículo vai nos mostrar mais um pouco ainda. Jeremias 34, 19. Veja, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo passaram pelo meio das porções do bezerro. Ou seja, todo mundo havia dito, precisamos nos voltar para Deus, vamos fazer uma aliança. E resgataram elementos da aliança mosaica e elementos da aliança abrâmica e fizeram uma cerimônia de passar pela metade do bezerro, dizendo, nós estamos em aliança com o Senhor, nós cumpriremos a lei do Senhor, nós faremos o que Deus nos manda, e este é um pacto solene de vida e morte. Bom, podemos voltar a Gênesis capítulo 15 agora. Uma vez que entendemos que Jeremias 34 é uma evidência bíblica do que aquela cerimônia significava. E então, o que é que Deus está falando com Abrão? Abrão, você quer uma cerimônia que ratifique estas coisas? Que confirme as minhas promessas? Manda buscar os animais. E Abrão vai buscá-los. Isso é interpretado por Abrão mais tarde como um juramento. E se você vai, por exemplo, ao texto de Gênesis 24, no versículo 7, você vai ver Abrão dizendo, o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo. É um pacto solene, é um juramento. E nós lemos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 6, no começo do culto, que Deus deu duas garantias a Abrão. Lá em Hebreus capítulo 6 está dito que Deus deu a sua promessa, mas ele também deu o seu juramento. Note que para Deus não precisava mais do que a promessa. A promessa dele já é o suficiente. Mas como Deus conhece a nossa fraqueza, e como Deus conhece a ansiedade de Abrão, que diz, como saberei que vou possuir esta terra? Deus então se interpõe com juramento. Deus torna a sua promessa solene, para emprestar ainda mais garantia. Não que fosse necessário por causa de Deus, mas Deus considera conveniente por causa de nós e de nossas fraquezas. E é por isso que nós cantamos o hino ao Deus de Abrão louvai, onde é dito assim, meu Deus por si jurou, e eu nele confiei. E para o céu que preparou, eu subirei. É a ideia de que Deus está formalizando para conosco o seu pacto e as suas promessas. Bom, o que acontece na sequência então de Gênesis capítulo 15 é que Deus vai falar com Abrão agora a respeito deste pacto. Mas as coisas ainda vão demorar um pouquinho. É dito no versículo de número 10 que Abrão não partiu as aves. E isso você deve se lembrar do livro de Levítico. Quando o animal era muito pequenininho, o procedimento para com ele era diferente. Um bezerro, tudo bem, vamos partir ao meio. Uma ovelha, um cabrito, vamos partir pelo meio. Mas uma pombinha, não dá. Então Abrão não parte a pombinha, apenas a mata e a deixa ali. Mas as aves de rapina, diz o versículo 11, começam a descer sobre os cadáveres. E por quê?
Porque esses animais que eram partidos ao meio costumavam também, depois da cerimônia, ser devorados pelas aves de rapina, o que era também um símbolo da maldição invocada. Eu estou chamando sobre mim a maldição de morrer partido ao meio, mas também a maldição de não ser sepultado em ditosa velhice, e que as aves dos céus virão comer o meu cadáver. E agora então Abrão está enxotando aquelas aves enquanto não é formalizada a cerimônia de passagem pelo meio das carcaças dos animais. Verso 12: Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O que acontece ali? Deus está dando a Abrão um vislumbre dos próximos fatos. Há garantias da parte de Deus. Eu vou dar essa terra para você, Abrão. Há garantias da parte de Deus. Vai ser o herdeiro que descenderá de você, da tua semente, Abrão. Há garantias da parte de Deus. Traga os animais e eu vou formalizar a minha aliança com você. No entanto, em sua aliança e em suas promessas, Deus não está excluindo as dificuldades previstas em sua soberana providência. Porque a terra será possuída pela descendência de Abrão depois de 400 anos de escravidão dos seus filhos lá no Egito. E Abrão tem um vislumbre disso, naquela visão e nos seus sonhos. E então Deus vai lhe dizer, no verso 13, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Em qual terra será? No Egito. Onde a gente já viu uma sombra disso? Em Gênesis capítulo 12, quando Abrão vai até o Egito. E há uma ameaça à família da aliança, quando o faraó tenta tomar Sarai para si. E a sua descendência vai ser reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Bom, Sarai foi afligida, Abrão foi afligido, mas saíram de lá depois que Faraó foi julgado pela mão de Deus. E saíram de lá com grandes riquezas. Então Deus diz, eu também julgarei a gente a que eles tiverem de se sujeitar, e depois eles vão sair dali com grandes riquezas. E aí então você vai para os teus pais em paz, e então você vai ser sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, os teus filhos tornarão para cá, e isso não vai acontecer agora, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade do povo que aqui habita. E é importante que nos lembremos disso. A terra que Deus está prometendo dar a Abrão está ocupada naquele momento pela descendência amaldiçoada. Mas Deus, em sua justiça e misericórdia, está aguardando com um pouco mais de paciência, dizendo, eu ainda estou suportando esta iniquidade. A hora que eu der o basta, então a tua descendência virá e tomará esta terra para si. Bom, diz o verso 17... que posto o sol houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Através dessa tocha de fogo, o próprio Deus estava passando por ali para dizer, eu estou fazendo aliança com você, Abrão, e estou dizendo que se eu não cumprir o que eu estou lhe prometendo, que eu invoco sobre mim a maldição que recaiu sobre esses animais partidos. Mas há uma coisa que nós não estamos vendo aqui, é que Abrão não passou. É uma promessa e é um combinado, é um pacto, uma aliança entre Deus e Abrão. E duas partes que estão em contrato precisariam passar por entre as metades dos animais. E foi assim que aconteceu na época de Moisés, e foi assim que aconteceu na época de Zedequias, mas Abrão não passou. Algumas pessoas olham para isso e dizem que Deus não tinha exigências para com Abrão, mas isso não é verdade. Você sabe que Deus chegou para Abraão logo de cara fazendo exigências. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus já começou exigindo. Também você vai ver Deus falando com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você vai ver que Deus lhe deu ordens, estabeleceu, por exemplo, a circuncisão para ser guardada. Não é que Abrão não tinha compromissos e responsabilidades, mas é que a ênfase que Deus está colocando aqui nesta passagem é que o contrato dele para conosco só vai continuar em pé porque ele é fiel.
E deixe-me explicar. Você já cantou o hino Tu és fiel? Foi o prelúdio desta noite. Tu és fiel, Senhor, todos os dias com bênção sem fim. Tua mercê, tua misericórdia nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Era cantado há algum tempo atrás. E no Inário Presbiteriano Novo Cântico foi mudado para Tu és fiel, Senhor, fiel assim. A poesia pode não ter ficado a melhor, mas a teologia melhorou demais. E por quê? Porque fiel a mim é como se Deus estivesse numa obrigação pactual para comigo de igual para igual. Márcio e Deus, igreja e Deus, descendência de Abraão e Deus entram em aliança e cada um tem uma responsabilidade, mas não há igualdade nessa equação. Deus é fiel não pelo fato de que entrou em aliança com iguais, mas pelo fato de que Ele prometeu. E Ele vai cumprir as suas promessas, não porque nós estejamos numa relação pactual e com o direito de exigir qualquer coisa que seja dEle, mas pelo fato de que Ele empenhou a sua palavra. Ele é fiel a si mesmo. E é assim que o apóstolo Paulo fala: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, não porque Ele gosta da gente, mas porque de maneira nenhuma Ele poderá negar a si mesmo. E aqui então, nós estamos vendo que Deus está estabelecendo a sua promessa com juramento e dizendo: eu vou fazer isso. E isso vai funcionar. E se for para dar errado, o castigo vem sobre mim. Não é curioso isso? Porque Deus está estabelecendo um pacto de vida ou morte com a humanidade escolhida. E Ele está dizendo que receberá sobre si o castigo, no caso do descumprimento pactual de uma das partes. E nós sabemos que somos pecadores e descumprimos os mandamentos do Senhor e desagradamos ao Senhor. E é o próprio Deus quem passa aqui nesta cerimônia entre as metades dos animais, prenunciando o fato de que Ele receberia sobre si mesmo o castigo da nossa desobediência. Nas palavras do profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E agora, entendendo a mensagem do Evangelho, nós somos capazes de ligar todos esses fatos para explicar por que era tão necessário que o Senhor Jesus Cristo se encarnasse como um ser humano. Porque agora Ele vem para receber o castigo dos homens. Mas era o próprio Deus quem passou na figura do fogo entre as metades, pois o nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Mas quem descumpriu a aliança e quem pecou foram os homens, mas o nosso Senhor Jesus Cristo é homem. E é por isso que nós dizemos que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque Ele está pegando sobre si as promessas redentoras de Deus, mas ao mesmo tempo recebendo sobre si o castigo da transgressão da aliança que cabia aos homens. E aqui então nós vemos um prenúncio muito claro do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo entendia isso perfeitamente, porque quando Ele vai celebrar a refeição da Páscoa com os seus discípulos, Ele toma um pão e o parte, o que é bastante curioso, e entrega o pão. E depois, quando Ele serve o cálice, Ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Houve uma nova aliança de sangue, um novo pacto de vida e morte. Mas a palavra grega que descreve novo ali no Novo Testamento não é aquela palavra novo do tipo que você usaria para dizer que tem um novo namorado. Porque um novo namorado significa que o RG e o CPF do outro já não é o RG e o CPF desse. A palavra novo lá no Novo Testamento, para falar este é o cálice da nova aliança no meu sangue, é mais para dizer que esse é o seu novo cabelo, depois que você fez um penteado diferente. Há uma continuidade, há uma sequência com relação àquilo que veio antes. E quando Jesus fala da nova aliança, Ele está falando não de um compromisso que rompeu com tudo que veio para trás, mas Ele está falando agora de um novo estágio de administração do pacto de Deus com a humanidade. Um estágio no qual o castigo que Deus chamou sobre si mesmo, lá em Gênesis capítulo 15, já estava para recair sobre o próprio Deus, também homem, o Senhor Jesus Cristo.
E é assim, meus irmãos, que quando compreendemos esta cerimônia, nós vamos aprendendo muitas e muitas coisas. A primeira é o fato de que Deus leva juramentos a sério. E Ele deseja a formalização de nossos compromissos. E Ele mesmo é quem fez uso de cerimônias para que os nossos compromissos tivessem maior peso. E todos nós estamos envolvidos em juramentos. E aqueles que dizem que crente não jura, porque leram o Novo Testamento e dizem assim, e leram lá que não é para jurar pelo fio de cabelo, porque você não sabe se você pode mantê-lo na sua cabeça, e nem jurar pelo céu e tal. Esses crentes fazem uma leitura muito superficial da Escritura, porque o próprio Senhor Jesus Cristo fez juramentos e aceitou juramentos. Diante de Pilatos, que diz a ele, eu conjuro-te que me diga se você é o Cristo. Jesus não responde. Conjurar significa, eu quero jurar junto com você. Jura para mim que você não é o Cristo. E Jesus não rejeita aquela opção. A proibição que é feita na Escritura é para os juramentos tolos. É aquele tipo de problema que dizia, eu juro, se eu jurar pelo altar do templo, não vale nada, posso descumprir. Mas se eu jurar pelo ouro do altar, daí é um juramento valioso, daí eu sou obrigado. Não, é desse tipo de coisa que Deus está falando. Mas sobre juramentos em que você empenha a sua palavra, o próprio Deus jurou. E Abraão está falando em Gênesis 24, nós lemos e nós cantamos que Deus jurou. Ou seja, jurar não é pecado, pelo contrário, jurar é necessário. E eu e você estamos debaixo de juramento. Todos os membros da Igreja Presbiteriana do Jardim América estão debaixo de juramento. Um dia, eles vieram até a frente e, tendo Deus como testemunha, eles prometeram diversas coisas. E eles estão num pacto com o Senhor. Um pacto onde, apesar de estarem seguros de que o castigo de sua desobediência já recaiu sobre Cristo, eles devem saber e devem se lembrar que eles têm compromissos pactuais com o Senhor. E não devem tratar esse pacto de maneira leviana. E é por isso que nós precisamos lembrar muito nesses dias onde a palavra empenhada já não vale mais nada. Nem mesmo que se escreve está valendo. Nem mesmo que se registra no cartório está valendo. Casa-se hoje com papel passado no cartório, pode se divorciar amanhã. E a lei está tão fácil nesse sentido que os pactos são desfeitos com a mesma facilidade com que foram formalizados. Mas o nosso Deus é um Deus fiel. E é um Deus que está esperando ver o seu caráter refletido em nós. Nós sabemos que não haveremos de conseguir, mas nós devemos levar estas coisas em consideração. Deus preza por isso. E aqueles que desprezaram o voto de aliança nos dias de Zedequias, pagaram por isso. E aqueles que desprezaram o símbolo do pacto, da nova aliança, a ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, o que é que você lê? Morreram. E o autor aos Hebreus está dizendo que se nós, depois de termos recebido tamanha bênção, vivermos deliberadamente em pecado, já não resta expectativa de salvação para nós. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque quando estamos em relação de pacto com Deus, nós servimos a um Deus que é fogo consumidor. E quando você, por uma confusão que durante décadas dominou a igreja evangélica brasileira, você venha a pensar, mas eu não estou debaixo da lei, agora eu estou debaixo da graça. O Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo, que mandava matar as pessoas. O Deus do Novo Testamento é o Deus de Jesus, é só amor. Deixe-me lembrar a você que a morte mais horrenda de toda a Bíblia é a que está no Novo Testamento. É a morte de um inocente que morreu no Calvário por causa de culpados. E que blasfemar desta morte, fazer pouco caso dela e desonrar o preço pactual pago por Cristo e assumido por nós em nossos juramentos e votos é grave ofensa contra o Senhor. E que o autor aos Hebreus está dizendo, se você hoje ouve a sua voz, não endureça o seu coração, porque nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, vamos falar a verdade. Nós precisamos, como brasileiros, melhorar muito no que se refere a cumprimento de leis, no que se refere a muitas e muitas normas, e como membros de igreja nós precisamos resistir à acomodação, e precisamos dizê-lo em nossos votos.
E precisamos lembrar dos compromissos que temos. Claro, nós falharemos miseravelmente. Sem Cristo nós nada poderemos fazer. E louvado seja Deus pelo fato de que o nosso Deus tomou sobre si o castigo que era nosso. Mas isso em lugar algum nos desautoriza, nos autoriza a vivermos uma vida displicente para com os nossos compromissos diante do Senhor. É preciso lembrar isso. Mas também é preciso lembrar aqui que em todos os momentos de dificuldade em sua vida, Deus sempre tinha uma palavra apropriada a Abrão. Quando Abrão vê o sobrinho escolhendo as campinas de Sodoma e pensa,